Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Conta pro pessoal quem está aqui conosco. Boa, Cris. Então, galera, que vocês estão acompanhando com a gente essa nossa jornada aqui já dos podcasts na Gramado Summit. Eu, Lucas, gosto, para mim são um dos episódios que eu mais gosto. Eu gosto desse barulhinho da feira, eu gosto realmente dessa conexão que a gente consegue gerar presencial. Então, os podcasts da Gramado Summit normalmente são os que a gente tem mais audiência no decorrer do Startup Life. A gente começou, eu gosto só de lembrar, a gente começou em 2019 com um podcast na feira. A gente era o único estúdio, o único stand com podcast. Cara, bombou tanto que agora todo mundo que tá aqui na Gramado Summit começou a botar podcast no stand, porque entrega muito valor. Então, galera, para fechar hoje com chave de ouro aqui o podcast do Startup Life, a gente trouxe o Arthur. O Arthur é CEO da Talos. Então, Arthur, obrigado por estar aqui com a gente presencialmente. Sei que tu já deu talk, já deve estar cansado. Obrigado por aceitar nosso convite. Te apresenta um pouco aí para nossa audiência. Pô, foi um grande prazer. Eu prometo me esforçar muito aqui para a gente agregar valor, gerar ROI aí para a audiência, a gente conseguir aí agregar, né, impactar pessoas que está alinhado ao meu propósito de vida. Bem, quem é o Arthur? Meu nome é Arthur Frota, tá? Eu sou o CEO e fundador da Talos. A Talos, para quem não conhece, é a maior plataforma de atendimento digital do Brasil. Em 2022, sendo adquirida pela RD Station e atualmente se chamando RD Station Conversas, né? Por Talos. E a Talos, ela é uma startup que eu fundei no Ceará, numa região ali em comum, em Maracanaú, no Ceará, onde não é uma região que tem dev, CS, closes fácil. Mas como todo bom empreendedor, né, que tem garra, resiliência e faz as coisas acontecer, pivotei e levei a Talos a ser o que ela é hoje, com baixo recurso, enfim, e 100% bootstrap, principalmente porque a gente tem uma skill muito forte de vendas. O Arthur puxa muito esse processo, essa cultura de vendas, de crescimento, que acho que a gente consegue agregar bastante valor aqui nesse podcast. Vamos nessa? Coisa linda. Cara, a gente trouxe profissional, né, Cris? É tão bom a gente gravar com quem que já gravou, isso é incrível. Arthur, você trouxe um ponto bem legal, a gente estava até falando isso já ali off records aqui antes da gente começar, que é um ponto que me chamou bastante atenção. Hoje o nosso público é um empreendedor. Então, a gente já teve até negócio aqui, que um cara ouviu na Esteira o podcast e daí fez negócio com o outro, fizeram M&A. Então, é uma galera que é realmente bem empreendedora que depois se conecta e faz negócio. Pô, legal. Então, o podcast já gerou M&A, só de ouvinte. Então gera muito ROI nesse podcast? Gera muito ROI. Então, você falou que começou sua jornada ali, pelo menos a Talos, ali em 2019, full bootstrapping. Isso. 2019 já era um ano que o ecossistema estava crescendo horrores aqui dentro do Brasil, com muito dinheiro no mercado, porque o Brasil ele é um ecossistema enorme, né? Eu costumo falar, para os investidores institucionais, o Brasil é muito atrativo. Sim. Então, por quê? Cara, a gente tem Estados Unidos, concorrência absurda, a gente tem Europa são os mercados ali, muito pequenos, ou muitas vezes já é um mercado saturado, a gente tem China ainda assim, Ásia ali, questão ali de política, às vezes é um bom mercado, mas acaba tendo alguma dificuldade. Brasil, ele é muito visto, ele é muito visado para trazer recurso. E eu vejo muito, principalmente dentro do mercado de tecnologia, o cara que vai começar a startup, cara, ele às vezes vai captar direto no PPT, o cara não vendeu ainda, e ele não sabe, não entende que o equity é o valor mais caro que ele pode ter dentro do negócio. E você também já passou por várias rodadas, a gente vê muito isso, o cara chega lá numa rodada e está totalmente diluído, às vezes tem um produto muito bom, o cara queima todo o equity dele com um investimento baixo. Cara, você começou o bootstrapping, eu queria que você explicasse por que você fez isso para nossa audiência, que eu, Lucas, acho sensacional. Quando eu vejo alguém que é bootstrap, cara, é isso aí. Boa. Sim, como eu acho que não tem um certo e o errado, claro. Tá? Hoje está na moda você ser uma startup bootstrap, pois virou esse cunhão até das startups camelos, né, que são resilientes, enfim. Depois do ano passado. Exatamente, depois do ano passado começou a valorizar esse tipo de startups, né? Mas assim, acho que eu não entrei nesse universo de rodadas, enfim, porque a região que eu comecei ali não estava tão propícia a isso, tá? Uhum. Na questão de rodadas, enfim. E eu lembro que quando eu estava tocando, né, eu estou empreendendo nesse mundo conversacional, de plataformas de atendimento digital, desde 2016. A minha primeira startup chamava Megasac. Então foram várias tentativas e erros até chegar nessa Talos que vocês conhecem. Mas para poder chegar naquilo dali, eu comecei meio que entender que, cara, eu não tenho acesso aqui tão fácil a capital, embora que
para dizer que a gente não teve acesso, a gente teve 2 acessos. Um foi de um valor bem pequeno a nível de fundo perdido na FUNCAP, na Fundação Cearense de Desenvolvimento e Pesquisa Científica. Levantamos isso para poder desenvolver uma AI para atendimento digital e com foco ali no casos de uso de saúde. E conseguimos um pequeno recurso, um valor bem pequeno de recurso que a gente conseguiu de anjo, com as poucas cotas também da organização, para a gente ali modelar. E o meu drive foi o seguinte desde o começo. Cara, eu vou fazer uma tese diferente das startups tradicionais. Eu não vou focar só em levantar capital, levantar rodadas. Eu vou ser uma empresa que assina carteira, que contrata pessoas, que dá lucro, que vende, cresce e reinveste na operação. E vou ser skin the game total. Eu vou estar ali dentro do jogo, fazendo as coisas acontecer, e vou mostrar que o trabalho devolve. Vou mostrar ali que o resultado, quando vem, ele não é só PPT. Eu não me tornei o especialista do PPT, eu não me tornei o especialista só da ideia, me tornei o especialista em execução e muito bom em máquinas de vendas. Por quê? Porque o meu começo da minha jornada, eu fui programador, fui um cara de tech. Então eu sempre sou o cara muito processual, muito lógico. Então eu usei meu senso lógico para criar a máquina de vendas, que na verdade é um processo lógico, máquina de vendas. Máquina de vendas é um processo que tem um começo, meio e fim. E tem uma estratégia em cada etapa desse processo. Não é um vendedor desorganizado. Não, né? Exatamente. Então eu usei o meu hack ali de tecnologia para usar o growth ali, o poder do growth da tecnologia, das integrações de ferramentas para potencializar o nosso negócio. Então foi assim, foi entendendo que, cara, estava nas minhas mãos. Eu até pensei, a gente quase levantava uma rodada, a minha esposa mesmo, ela, que é sócia também da gente, ela cuidando do financeiro e eu ali cuidando de vendas, ela falou, Arthur, não precisa, cara, olha o tanto que a gente está vendendo, olha o tanto que a gente tem de caixa, que a gente está dando de lucro. O bom do empreendedor que sem vaidades, enfim, que não quer só... a empresa começou a dar lucro, aumentar o salário, enfim, era tudo total ali, skin the game na operação, é que ela falou que, cara, a empresa dá muito lucro, tem retorno, a gente reinveste tudo na operação, acho que a gente precisa segurar, não vamos levantar. E a gente foi deixando para depois, e apareceu o M&A. Então, assim, a gente conseguiu ir para o M&A de forma muito rápida, né? Foi 19, 20, 21, e a gente começou a negociar com a RD no começo de 21, foi 21 e 22 para poder fechar. Sim. Eu até brinco que demorou mais do que o deles com a TOTUS. Isso. Então foi tocando a jornada, as coisas foram acontecendo, o trabalho foi devolvendo, a gente foi entregando resultado e a gente seguiu essa tese de não levantar capital. Sim. Arthur, eu queria voltar ali numa coisa que tu falou que tu é programador, né? Sim. Que tu fez, e até tu recebeu uma dica, a gente pode dizer assim, de que tu precisava de um sócio de vendas, né? E daí tu foi atrás, não, eu vou aprender a vender. Conta pra gente como é que foi isso, assim. Porque é uma dificuldade de muitos dos nossos ouvintes, né? Geralmente são técnicos, né? Geralmente são técnicos e tem essa dificuldade na hora da venda. É uma dificuldade de muitos empresários, né? Porque muitos empresários, às vezes, têm até são bons tecnicamente na sua área e tentam até, sabe da importância de vendas, enfim, mas não conseguem tracionar e até se bloqueiam para isso, tá? Mas eu acho que as melhores pessoas que atingem grandes resultados são aquelas pessoas que são comprometidas e elas se dedicam para fazer algo. Eu sempre fui um cara muito dedicado. Como eu venho de um cenário, de uma família que não é tradicionalmente empreendedora, não é uma família rica com posses. Então eu venho de uma classe média baixa ali, com acesso à educação pública, saúde pública. Tinha a oportunidade de estudar, tinha comida na mesa, mas, cara, muito regrado, como a maioria dos brasileiros. Então, por eu ser muito resiliente, sempre quis progredir, evoluir, então foi um cara que eu nunca baixei a cabeça para os desafios, para aquilo que eu não sabia. Sabia das minhas limitações, mas, cara, eu tenho uma fome, uma sede de crescer, que eu vou superar essas minhas limitações. Então, com isso, eu estava nesse mundo de startups desde 2016, foi 16, 17, num evento da Anshan. Em 2018, o produto já ótimo, porque, assim, até um hack. Quando o dono, né, o fundador, ele é um cara de produto, a empresa vai ter o melhor produto. Sim. Se ele é um cara de direito, os processos lá, tal, enfim, a entrega tecnicamente vai ser ótimo o escritório. Se ele é um cara de vendas, a cultura vai ser de vendas. Se ele é de marketing, enfim. Geralmente o fundador, ele traz para aquilo que é a especialidade dele, o negócio. E nessa minha palestra, o produto era excelente, sempre foi muito bom. Sempre o produto da Talos foi muito à frente do mercado, o AI, recursos, enfim. E nessa apresentação de 2018, para contextualizar, o CEO do Grupo Iguatemi falou para mim assim: Arthur, teu produto é excelente, mas tua empresa não vai para frente porque tu não sabe vender e tu precisa de um sócio vendedor.
Hoje eu sei que ele queria ser meu sócio, só que eu não me toquei. Então, como eu sou um cara muito competitivo, que é a base também do vendedor, né? De ser muito competitivo, e eu sou um cara muito drivado em bater meta e tal. Sempre fui assim, até na TI. Então eu tomei ali como meio que um insulto, e não era, na verdade foi talvez o principal feedback que eu recebi na vida, que foi o start ali, cara, vendas, eu preciso aprender sobre vendas. E ali foi o start de vou me dedicar em ter uma máquina de vendas, certo? Me dedicar de ter uma máquina de vendas. E me tornei um cara hoje de marketing e vendas, né? Principalmente porque vender é uma ciência. Vender não é por acaso, vender não é sorte, e você precisa ter um processo que te traga receita previsível. Até a pergunta que eu trago para a audiência. Tem um processo que traz receita previsível, que você sabe quanto você investe no começo do mês e quanto retorna no final do mês? A realidade da maioria das empresas não é essa. E o panorama de vendas, inclusive da RD Station, apontou que 71% das empresas no Brasil não batem metas comerciais. E é justamente por conta do processo. E aí, respondendo a tua pergunta, eu me tornei um cara de vendas porque eu sou um cara processual, eu sou um cara que entende de processo, entendo a montar essa estrutura e ter um raciocínio lógico que eu consigo ali transformar essa lógica no processo comercial de vendas. Fora as skills que todo empreendedor tem que ter de engajamento, cultura, enfim, que potencializa tudo isso. Legal. Isso que você falou de processo, eu queria puxar, a Cris até comentou comigo ontem. Ali no escritório, a gente, historicamente, 90% da nossa venda é inbound, que a gente gera conteúdo há mais de 8 anos, a gente pensa o SEO, pensa a palavra-chave de conteúdo institucional, a gente tem um canal no YouTube com mais de 25, 30 mil inscritos, gera podcast, gera texto, então o cara consome a gente pensa muito em SEO, estratégia de realmente trazer esse cara, e isso funciona muito. Teve até um dia, um colega lá no escritório falou pra Cris, do comercial, tá chegando um monte de lead do nada, caindo do céu. Não é do nada, cara. A Cris ficou de cara. Eu tive que me pronunciar, né? Trabalho. Eu tô trabalhando um monte de tá vindo um monte de lead do site, do nada. Não é do nada, cara. Tem uma estratégia por trás da geração de conteúdo pensando nisso. Então eu queria que você falasse um pouco, Arthur. Eu, Lucas, costumo falar isso lá dentro do escritório, porque eu acabo liderando a parte de venda. Eu falo, a gente, como advogado, é uma profissão de confiança. Ponto, cara, é uma profissão de confiança. Eu costumo falar, cara, pra gente, a gente tem uma base muito forte, o cliente fica com a gente por causa do relacionamento, da agilidade e da qualidade de entrega. Não adianta o cara ser só bom, o cara não cumprir o prazo, ainda mais porque a gente só trabalha com preço de tecnologias SLA, cara, é comercial, cara, preciso vender hoje, cara, e aí, cadê meu contrato? E tem que ter um relacionamento. Então não adianta o cara, às vezes, ser ótimo, ser ágil, não ter relacionamento com o cara, ou o cara ter um relacionamento, não ser rápido, ou não entregar tão bem. Cara, não vai dar certo. Então eu costumo dizer lá no escritório que é esse tripé, relacionamento, qualidade e entrega. Se a gente cumprir isso, que pra mim é muito simples, a gente vai fidelizar o cara vai fazer upgrade com a gente. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você acha sobre isso, porque você é um cara que tem bastante experiência aí com venda e aprendeu isso também no dia a dia. Isso é importantíssimo, né? E foi o tema da minha palestra, eu falei exatamente sobre processos de vendas e como o conversacional potencializa todas essas etapas. Trazendo um contexto um pouco da Talos, a Talos ela enxerga o funil de vendas de forma completa, o funil em Y, né? Onde vai desde o marketing, pré-vendas, vendas e pós-venda, onde na verdade vendas não é o final, vendas é um começo, e esse relacionamento contínuo potencializa toda essa tua esteira. E mostrei até como empresas do varejo também conseguem usar indicadores que é muito comum em startups de recorrência, como a Talos, e como vocês também que tem uma recorrência, como o LTV, ou Lifetime Value, né? Até o próprio churn, de como vocês podem imaginar o churn no negócio de vocês, que é um varejo, enfim. E exatamente esse ponto, porque uma vez que você entende esse teu processo, tu acabou de citar um exemplo de estratégia de inbound, que é a questão de marketing de conteúdo, que é o conceito básico do inbound, que é atrair uma mídia, qualificar, até mandar pelo processo de vendas de acordo com a qualificação. E é exatamente assim que a gente também faz na Talos. A gente é 100% inbound marketing, onde a gente tem basicamente 3 canais de atração para o nosso inbound, mídias offline através de eventos, isso também agrega, também atrai leads também. Sim. A gente tem também a atração via tráfego pago e temos também a atração via mídia orgânica também, certo? E a gente consegue ter essa receita previsível, que a gente tem a etapa exatamente de cada etapa do processo. Quantos leads precisa entrar em marketing, quantos leads marketing
marketing, desses MQLs, né? Que entram no marketing, quanto sai ali em SQL, que é para sales, né? Qualified Leads, então entra aqui para vendas, pré-vendas, qualifica, e quanto passa de oportunidades para vendas, para o closer, e a gente vai entendendo toda essa cadeia aqui de processar ali a máquina de vendas, e a gente consegue prever o quanto vai retornar isso no final do mês, onde a gente tem muito claro isso, e eu vejo que na grande maioria das empresas falta essa expertise, as empresas não conseguem bater metas por falta de processos e por não entender de estratégias básicas, que muitas vezes fácil você ajustar uma vez que você entende, e não adianta você implantar só software pelo software. O software, eu diria que tem alguns passos antes para poder resolver o ponto que você questionou, que você botou, como processos. Não dá para você ter uma tecnologia sem ter um processo antes que opera essa tecnologia. O processo, eu gosto da definição que o processo é como se fosse a pista, que você vai seguir o caminho ali, certo? E a ferramenta é o carro, que vai te transportar na pista. Não dá para você ir, lógico, se não for um off-road, né? Mas primeiramente vem a pista para depois o carro passar em cima da pista. Então, tu e o Theo andam conversando, essa palestra aí, eu falo a mesma coisa, como eles agora são sócios. Aliados, né? Aliados. Boa. Então é isso. Então começa sempre nesse ponto de você entender o processo e replicar muito bem o processo para que você consiga ter uma máquina de vendas previsível. Perfeito. Eu queria que você comentasse um pouco, Arthur, questão de... Você trouxe essa visão, é muito legal, de planejamento e realmente execução. Então, por exemplo, eu quero ter 10 vendas no fim do mês. Cara, eu sei que eu preciso ter no mínimo, exemplo, 100 reuniões no mês. Por quê? Porque eu vou ter uma taxa de conversão X. E o pessoal às vezes, para eu ter no mínimo X leads que vão me trazer vai tendo a taxa de conversão por cada etapa. Dos 1000 leads vão ter X levantadas de mão, dessas X levantadas de mão vai gerar X oportunidades, dessa X oportunidade, X vai de fato vir na reunião, né? Porque tem o no-show. Desses X, de fato, X aí sim vão ser qualificados para receber uma proposta, dessa proposta, X vão virar venda. Então por isso eu falo, é todo o processo, é complexo pra caramba. Então eu queria que você falasse um pouco de processo de venda, porque eu vejo que é o principal gargalo. Eu falo às vezes, a pessoa é muito boa, mas ela ainda não é treinada, ela não tem alguém que vá gerenciar ou vai entregar para ela um treinamento baseado num processo, e a culpa não é da ferramenta, né? Sim. O pessoal diz, a ferramenta não presta, vou trocar de ferramenta. Só que ele não sabe usar a ferramenta. Então eu vejo que hoje o principal gargalo é processo, cara. E processo é difícil, processo é educação, que é o que você falou antes. Uma venda, ela não é sorte, eu gosto de pensar desse jeito, né? E muitas vezes a realidade da maioria das empresas é achar que vendas é sorte, vendas caem do céu e acontece. Não é, certo? A venda é construída, tá? A venda é construída. Uma vez que a gente entende isso, a gente tem que parar para imaginar, aí começa o desenho do processo. Parar para imaginar toda a esteira, como é que ela começa. Exato. Qual é a missão do marketing? É atrair uma audiência, impactar pessoas e despertar o interesse dessas pessoas, não é verdade? Para elas fazerem isso, elas precisam de quê? Atingir as pessoas através de um canal. Então ela precisa ter estratégia de canais, WhatsApp, tráfego pago, rede social, tudo isso aí são canais que você pode jogar oportunidades ali dentro do teu funil. Uma vez que você tem isso, você tem que desenhar as fases desse funil dentro de marketing. Pois esse lead que entra no topo do funil, ele pode estar mais baixo do funil, perto de ir para vendas, ou ele pode estar num processo muito de começo, de jornada. Vou te dar um exemplo do teu negócio. Quando tu vai vender a tua consultoria, vai vender o teu negócio lá, uma assessoria de M&A, enfim, às vezes esse cara está só entendendo o contexto. Às vezes ele vai precisar disso, de uma estratégia dele daqui a 2, 3 anos. Mas você vai nutrindo ele, vai gerando autoridade até que ele levante a mão, quero conversar com vendas. Exatamente. Então você tem que ter esse passo a passo muito bem desenhado em marketing para entender que fase o lead está dentro de marketing. Uma vez que você tem isso, você tem métricas para poder olhar a performance dentro da etapa de marketing. Uma das métricas que eu gosto muito é a quantidade, que isso é primordial para bater meta e ter receita previsível. É a quantidade de leads que o marketing tem que mandar para vendas, para pré-vendas. Porque eu entendo toda a taxa de conversão do processo como um todo. Uma vez que eu entendo isso, eu faço funil reverso. Aí eu consigo entender quanto eu tenho que jogar para quanto eu tenho que sair. E uma vez que eu sei lá no final do processo de vendas, eu dar um spoiler, no processo lá que é o ticket médio, eu consigo fazer essa multiplicação. Ticket médio, SLA de fechamento, quantidade de leads, eu consigo multiplicar a receita previsível. Uma vez que eu tenho essa métrica, eu consigo calcular também o ROI, eu consigo calcular também o custo de aquisição do lead que compõe o ROI, compõe o CAC, enfim. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho que desenhar um processo de qualificação. Mas tem empresas que vai achar que o mesmo vendedor consegue qualificar e consegue fazer o processo de venda.
talvez vai ter empresas que dá certo, talvez um televendas de varejo, né, um inside sales para varejo, talvez dê certo porque o processo de qualificação é menor. Mas o nosso negócio, que é um negócio mais consultivo, o meu, o seu, uma pré-qualificação ele potencializa. Claro. Na Talos eu tinha uma etapa eu tinha closes antes, no começo da jornada, que o closer, o mesmo cara fazia a pré-qualificação e fazia a venda, eu já tive isso. E uma vez que eu dividi, eu tornei especialistas, pré-vendas e vendas, mesmo usando inbound, né? Que o pessoal tem aquela estigma, pré-venda só serve para outbound, que é para o SDR só atrás do telefone. lead. Não é. Então tem um processo de qualificação dentro do inbound também, tá? É que não dá para o marketing fazer isso de uma forma automatizada. Então, quando eu coloco ali na etapa de pré-vendas, eu vi que o meu CAC ele diminuiu. Porque, embora que eu contratasse mais pessoas, a minha taxa de conversão era maior. E uma vez que a minha taxa de conversão era maior, eu ia atacar logicamente o CAC. Entendeu? Porque o retorno, eu ia aproveitar melhor o lead. Tá? Então, uma vez que eu torno especialista, é uma dica que eu dou para a audiência, né? Uma vez que você divide o processo, você tem especialistas na etapa do processo, consegue potencializar a tua jornada assim. Então, em pré-venda, você consegue metrificar a qualidade do pré-venda de N formas. O número de shows que ele vai mandar para vendas, o número de no-shows, né, que está dando dele do SDR também, para saber se ele está agendando reuniões, mas as reuniões dele têm uma taxa de abandono muito alta. Então, é um alerta que você pode fazer para treinamento de times, a quantidade também de leads que ele tem que enviar para vendas e, lógico, o SLA. Eu preciso saber o SLA de cada etapa, porque se eu não sei o SLA, a chance de dar merda, de dar problema ali no final do mês é muito grande, pois uma perca de SLA em marketing pode impactar no batimento de meta de vendas. Exemplo, na Talos a gente até descasa as metas de marketing, pré-vendas, enfim, porque o meu marketing tem que bater a meta bem antes de vendas. Meu marketing não pode bater a meta de quantidade de leads na última semana do mês, porque vendas não vai ter tempo para trabalhar esse lead. Então a gente tem toda essa coisa descasada, esses SLAs, esses processos, que a gente consegue metrificar corretamente o retorno da nossa máquina de inbound. Aí vai para vendas tem a questão de ticket médio, tem a questão de SLA também, tem a questão do lead dentro do lead score que o cara traz também, para a gente não ter risco de churn, enfim. E depois disso é o funil de pós-venda, pois pós-venda também é sobre vendas. Então a gente tem alinhado muito isso também, do churn, do LTV, enfim. O NNR, né? Tem que ter Exatamente, porque um nutre o outro. Olha que mágico. Se eu tenho um domínio de pós-venda, vendas pode se nutrir e melhorar e crescer. Se eu tenho um domínio de vendas, pré-vendas pode se nutrir, melhorar e crescer. Se eu tenho um domínio de pré-vendas, marketing pode melhorar, se nutrir e crescer. Então, um processo é interligado ao outro. E a qualidade de um processo impacta no outro. Isso é um balde furado, né? Isso é um balde furado. Foi pra dentro, não retém, né? Exatamente. Uma vez que você tem esse domínio, aí tipo a cabeça do programa vai linkando. Cara, se conecta em N coisas, se torna mágico e previsível. Como se fosse uma indústria mesmo, um modelo industrial. Certo? De você colocar cada coisa na sua casinha e replica porque você divide para multiplicar. Legal. Não, cara, sensacional. Eu costumo dizer, é muito legal, dá trabalho, mas fazer as árvores, decisões, os caminhos. O nosso público é bem empreendedor e eu, pelo menos, costumo dizer, Arthur, que no início do negócio, eu falo da gente, eu gosto de citar a gente como exemplo. Quando a gente começou o escritório, eu falo o início, né? De qualquer negócio, o início é sempre muito esforço, né? Cara, esforço, não tem tanto processo, é esforço, tu vai crescendo. Só que quando você chega num nível de crescimento, num nível de entrega que você vai ter, que para ti conseguir atingir outros níveis, eu falo, cara, não é mais esforço. A gente tem que ter inteligência e processo. Sim. Então eu falo, cara, a gente tem que ser mais inteligente. E os outros, a gente tem que ter muito processo. Hoje em dia todo mundo consegue se esforçar. Todo mundo se esforça, mas ser inteligente e ter processo dá trabalho. Tu tem que parar uma hora e montar os teus processos, cara. E isso eu vejo que o pessoal fala. O esforço é ótimo, o esforço é incrível, mas o esforço não vai te levar até onde... Só o esforço, tem que ter tudo, né? O esforço não vai te levar só até onde você quer. Então eu queria que você comentasse isso. E eu costumo falar pra Cris que gravar pra gente é consultoria gratuita, né? A melhor consultoria gratuita que eu tenho é podcast. Eu queria que você falasse um pouco, desmistificasse um pouco... todo mundo fala, né, cara, eu tenho vendas high ticket, vendas aí com ticket alto. Venda de ticket alto tem que ser outbound, porque é uma venda muito de relacionamento, é uma venda muito high touch, é uma venda com um ciclo de venda maior. Eu vejo muita gente falando, cara, é difícil ou é muito complexo fazer venda high ticket inbound. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Boa.
Gostei de um gancho que ele falou, da questão de replicar o processo, que eu queria também comentar. Boa, por favor. Que é sobre, assim, uma vez que você... Que não é a realidade da empresa, né? Sim. O primeiro passo, assim, é desenhar o processo. O processo precisa estar claro e precisa estar no papel, tá? Sim. O segundo passo é, sim, ter playbook. Porque eu não posso replicar a qualidade de N pessoas. Por exemplo, a Talos hoje, consumando todo o time de venda, tem 60 pessoas. Então, como é que eu vou replicar a qualidade das vendas se eu não tenho um playbook bem desenhado, se eu não tenho um playbook bem escrito e treinar os times para que eles sigam esse playbook? Porque... É o delta de homogeneidade da pessoa. Né? Exatamente. Então, eu preciso ter isso muito mapeado, e você acertou na mosca, porque isso precisa estar muito claro para todo mundo. Playbook que vai nortear, como se fosse a Bíblia, que vai nortear a execução ali do processo. Pois existe os scripts, as objeções muitas vezes são as mesmas. 90% das objeções é igual. E você pode ali deixar ali tudo muito bem metrificado e tudo muito bem ali entendível, né, ali por todos, tá? Realmente o outbound, ele te dá uma lista mais certeira, porque o conceito do outbound, embora o Theo é o especialista em outbound, arpão, né? Não de exatamente. Então, mas tem um conceito ali de levantar a lista mágica para ir prospectar aquela base de clientes. Você faz um lookalike ali da base que tu tem ali com NPS bom, tal, enfim, e você vai prospectar essa base ali, tá? Lógico que tem a complexidade, porque você liga para pessoas que não querem muitas vezes receber a tua ligação. Então tem um trabalho ali de tentativa e erro, É mais invasivo. Que é mais invasivo, tem muitos nãos, mas, cara, dá para gerar muito valor, e tem muita empresa crescendo ali forte no outbound, né? Exact Sales é um exemplo disso, né? O Theo ali é um exemplo que teve aqui também no podcast. Então, assim, mas quando eu paro para analisar o inbound, tem como você também ter um funil de inbound que te atrai para tickets altos, tá? Principalmente porque o inbound, como eu falei no começo, ele não necessariamente ele só é tráfego pago. As pessoas pensam que o inbound é só o tráfego pago. Não. As pessoas que vão... O inbound, o nome já está dizendo, é um funil que você tem de marketing, onde o cliente vem até você. E você pode despertar o interesse desse vir, essa demanda, não só no tráfego pago. Você pode fazer tráfego pago para começo de funil também, para ticket médio alto, para nutrir essa pessoa, nutrir através de podcasts, lives, eventos, enfim. Você pode também fazer eventos, estar exposto em feiras e chamar essa pessoa também para poder conhecer a tua marca, uma vez que ela já entende a tua marca. E é mágico, né? Quem nunca falou assim o nome de uma empresa perto do celular e começou a aparecer os pushes de propaganda de marketing? Então, assim, observe que eu acabei de fazer uma palestra ali na plenária principal, tinha várias pessoas, eu falei RD Conversas, Talos, enfim, já essas pessoas vão receber um monte de ofertas nossas ali no tráfego pago. Do mesmo jeito, se você trabalha com tickets médios altos e você está exposto em feiras, em eventos, palestras, enfim, as pessoas que já é um público mais qualificado dos eventos vão começar a receber também o anúncio ali. Então, e fora que elas podem elas mesmas ir no site, fazer o cadastro e ir pelo inbound lá, o ticket médio alto vem até você. Você pode fazer também mídia offline para atrair um funil novo, certo? As pessoas pensam que tem a briga do offline e digital. O que é melhor, Arthur? É os dois. Os dois são melhores. Não tem essa diferença de um ou de outro, tá? Eu incentivo muito os meus clientes a ser digital, ser a união do físico com o digital. Legal. Então eu tenho um problema nenhum com anúncio de rádio, um podcast ou um outdoor, achando que não vai converter, embora que nosso não outdoor na entrada. Sabe? Isso. Embora que não converta, esse cara viu a tua marca, os RD Conversa, já tá bipando também no celular dele. Sabe uma coisa que o Arthur falou agora da mídia offline, que eu sempre brinco que é curioso, a Netflix tem, inclusive a Netflix, exatamente. Além de expor, né, sua marca em outdoor, ela comprou uma empresa de outdoor. Isso, exatamente. Fui na Argentina semana retrasada e só que tinha outdoor da Netflix lá. Então, assim, e é uma empresa digital, startup. Exato, isso que é o curioso. Isso que é o omnichannel na prática, entendeu? Então não tem como um substituir o outro. Então tem como também tu fazer vendas grandes, complexas, usando o inbound também. Por exemplo, a Talos hoje não tem um ticket médio tão baixo. A gente é uma das plataformas, por a gente ser a maior plataforma, a maior e melhor plataforma de atendimento digital do país, orgulhosamente a gente falar isso, o RD Station Conversa ser a maior e melhor, a gente atrai clientes grandes também. Temos marcas muito grandes com ticket médios altos, entendeu? A gente tem ticket médio aí de marcas que pagam um valor bem considerável de assinatura e veio no inbound. Mas com certeza essa pessoa, antes de converter no nosso inbound, talvez ela viu um evento, ela viu uma palestra minha, ela viu um podcast, ela baixou uma landing page. Então ela pode ter impactado de N formas. Então não tem, lógico, é um garimpo ali que você vai qualificar muitas pessoas, vai ter que ter toda uma estratégia muito bem desenhada, mas uma dica que eu dou até
Se você tem um ticket médio alto, eu investiria, e quer fazer inbound, eu investiria em etapas do funil do marketing mais de qualificação maiores, certo? Se tu tem um ticket médio baixo, a levantada de mão pode ser direta muitas vezes, do marketing para vendas. Mas tu tem um ticket médio alto, carece tu não fazer levantadas de mão muito agressivas ou muito rápidas. Tipo, fazer uma campanha no Instagram chamando o cara já para converter e falar com vendas. Ticket médio alto vai atrair, vai dar muito trabalho para os teus SDRs. É 25 de março. Exatamente. Mas tu pode fazer o quê? Tu pode ter uma geração de demanda via mídia paga, via palestras, enfim, e tu vai nutrindo essa pessoa. Então, talvez tu investindo num processo de nutrição, qualificação dentro do marketing, vai conseguir que tu atraia tickets médios, high tickets, no inbound, qualifique, até levar para o processo ali de vendas. Sensacional, cara. Olha só. Vários insights aí que a gente vai tendo. O Arthur é um cara que conseguiu trazer vários temas. Eu queria te perguntar um que você comentou off records, que eu acho sensacional também, é muito difícil, que é a questão de cultura de venda. Cara, eu vejo é muito difícil ter uma cultura de vendas ali que mira o resultado e muitas vezes que só consiga replicar, né, entre uma equipe. Às vezes tem um líder ali que é muito bom, mas ele acaba não conseguindo replicar isso. Eu queria que você desse dicas de como construir uma boa cultura de vendas dentro do negócio B2B. Gostaria até de dizer que a gente tem uma cultura de crescimento, onde eu até vendo muito, porque às vezes tem aquela guerra do qual setor é mais importante, é melhor o meu. Eu costumo dizer que todo setor é contratado na empresa para crescer uma empresa. Então, todo setor é importante. Então, assim... venda e apoio à venda, né? Exatamente. Venda e apoio à venda, mas daí tem gente que vai se doer com essa parte, mas assim... tira essa parte de venda, apoio à venda, mas beleza, cara. Mas todo mundo entra numa organização para crescer uma empresa. Se eu contrato mais pessoas por financeiro, é porque eu quero atender uma demanda de crescimento. Se eu contrato mais pessoas do marketing, de crescimento, do RH, para poder contratar vendedores, para contratar pessoas para atender o crescimento. Então, tudo gira em torno de crescimento. E a gente tem uma cultura muito drivada em crescimento, onde as pessoas comungam e colaboram para o crescimento constante ali da organização. E como é que a gente faz isso e como é que a gente promove isso? Primeiro, a cultura ela precisa estar muito clara para todo mundo, né? E para quem não sabe o que é cultura, cultura é o que as pessoas fazem, eu gosto dessa definição, o que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando, certo? Então é algo que muitas vezes ela não está no playbook, não está no processo, mas qual é a atitude que eu vou tomar? E ela, pela cultura da empresa ser uma, ela vai lá e toma essa atitude baseada na cultura da empresa. Eu falo no escritório, não pede desculpa, não pede permissão. Muitas vezes o time tá ali, cara, faz. Se der certo, mérito teu, se não der, culpa é minha. Mas vai. Boa, exatamente isso. E a gente tem essa cultura também do tentativa e erro, do ir lá, testar, enfim, combinar. E a gente é drivado pelo crescimento, certo? Toda empresa é drivada pelo crescimento. Mas para que as pessoas entendam essa cultura e comprem essa cultura, a gente é alicerçado ao propósito da empresa. Então a gente tem um propósito que inspira as pessoas. O nosso propósito é o quê? É crescer e impactar pessoas. Então a gente cresce o nosso negócio para conseguir impactar pequenas e médias empresas dentro do digital. A gente ajuda empresas a crescer no digital. Sabe uma métrica que eu gosto muito? Operadores usando a Talos são 80 mil. Então 80 mil usando a Talos, ali são vendedores. Desses 80 mil, quantos negócios cresceram com a gente e contrataram mais pessoas para atender a demanda? Claro. Olha o impactar. Então, assim, o trabalho bem feito do meu colaborador, ele ajuda também a gerar empregos, a impactar mais e mais pessoas. Ele está alinhado ao propósito, que inspira as pessoas. Puxa, por que eu faço isso? Eu faço para impactar. E elas se engajam. E por que elas vão lá e tentam quebrar recordes? Porque elas sabem que o propósito é nobre. Então eu vou inspirando as pessoas e vou engajando elas dia a dia a dar o seu melhor. Criei uma cultura chamada da cultura do campeão. Daquele cara que treina, se esforça, se dedica, não vence sempre, mas tenta sempre, melhora sempre e vai lá e quebra recordes, resultados e tá entregando grandes números. A gente tem isso muito claro. E a gente engaja essas pessoas de N formas. Eu tenho um café com o CEO mensalmente para conversar com os colaboradores. Eu e todo mundo na live lá. São mais de 270 colaboradores hoje na RD Station Conversas. E eu faço lives com eles. Tenho convenções trimestrais com eles, onde a gente traz para o presencial todo mundo e faz a convenção de alinhamento, de cultura, resultados. A gente abre todos os números ali para engajar
a cultura no propósito para que as pessoas não se esqueçam. Eu conto a história também da Talos na garagem, com mesa de plástico, os computador velho lá, a gente fazendo software, mostrando lá como é que a gente começou. E eu falo, por que a gente tem uma cultura de campeão? Será que o Arthur estava pronto lá na garagem com mesa de plástico para ser esse Arthur de hoje, liderando uma empresa grande? Será que o Arthur, ele precisou ser campeão, ele precisou ser resiliente, não desistir, enfim? Mas por quê? Porque o propósito era novo. E as pessoas se inspiram nisso, claro, e querem seguir um líder que tem uma razão do porquê. Então, assim, eu vou engajando as pessoas diariamente. Diariamente tem dailies dos times, do supervisor com os times, processos ali de engajamento. Que antes eu tocava, mas hoje com a empresa ficou muito grande, não é eu que toco todos esses engajamentos. Mas como a cultura está tão forte, as pessoas replicam isso. Eu estou agora aqui em Gramado, tem centenas de pessoas lá em Fortaleza, lá tocando o bumbo lá de vendas. Eu olhei aqui no Power BI, aqui, as metas sendo batidas, as coisas acontecendo. Eu tenho certeza, se eu olhar nas câmeras, enfim, tá as pessoas lá fazendo Gol Talos, tá lá fazendo Somos Campeões, tá crescendo, tá tendo o mesmo engajamento do que o Arthur, se o Arthur estivesse lá. Mas por quê? Sim. Porque a cultura tá forte. As pessoas replicam porque tá forte. E até aquelas pessoas que muitas vezes não entendem, não concordam, não sei se é assim, elas vão entrando no automático. E se elas não entram, elas são expelidas naturalmente, porque elas não... O time mesmo não espelha. E tá tudo bem, porque se a pessoa não compra o processo, ela não entende o propósito, o porquê, não entende, não se engaja, tá tudo bem ela não concordar. Agora não consegue se admitir que ela fique, entendeu? Por quê? Porque não faz sentido a gente estar unidos com propósitos diferentes. Então a gente vai engajando as pessoas e vai conseguindo realmente ter esses resultados que a gente tem. Trazer um número aqui, a Talos cresceu ano passado de receita 400%. Mas não foi só ano passado. Ano após ano a gente sempre cresce com múltiplos altos. É normal a gente crescer 500%, 600%. Lógico, dentro de números pequenos é mais fácil, mas dentro de números grandes se torna cada vez mais difícil. E fazer exercício. Acho que esses porcentos que eu estou colocando a mais, dentro de 9 dígitos, que é o nosso faturamento, então assim, vai se tornando cada vez mais complexo. Perfeito. Cara, é sensacional. A gente costuma brincar ali no escritório, a gente tem alguns mantras, né? Eu costumo dizer que a gente fala, cara, a gente tá pagando aluguel do sucesso, né? Por que a gente tá no sucesso? Porque a gente tá pagando aluguel. Cara, tem que pagar o aluguel todo mês, todo dia. A gente tem mantras, por exemplo, como você nota 10, a gente costuma brincar, se tu for medíocre, se mirar o 7, tu vai chegar no 5. A gente brinca, cara, se tu mirar o 10, talvez tu chegue no 9, talvez tu chegue no 10, talvez tu chegue no 8. Mas se tu não mira o 10 e tu mira o 7, tu não vai. E a gente tem mantras, por exemplo... E tem muitas empresas que focam só no mínimo, né? O cara que se tu mira o 7, o cara vai ser 5, o cara vai ser 4, o cara vai ser 3. Isso. Não é tu virar o 10, pra tentar chegar no 9. Que não é simples. A gente tem mantras, por exemplo, de 1 minutinho. Eu falo, cara, a gente evita muita cagada com 1 minutinho. Tá fazendo algo importante, fazer um M&A. Vai mandar o contrato lá de 600 páginas. Dá 1 minutinho. Vai ler o e-mail de novo, pega o café, volta, revisa. 1 minuto. Esse 1 minutinho a gente fala, já evitou várias cagadas. Mandou o negócio errado, mandou o arquivo errado, porque o cara tá ali na correria. Então a gente tem mantras ali dentro do escritório, que faz parte da cultura do escritório. Boa. E a gente vê que a galera compra. Hoje a gente tem um turnover muito baixo. Boa. A gente paga muito mais que prática de mercado e as pessoas ficam pelo propósito. Boa. Realmente, então, muito legal trazer isso. E é muito legal isso, porque isso brilha meu olho falar de pessoas, porque empresas são feitas de pessoas. E engajar essas pessoas, ter um propósito claro, foi o porquê que eu fundei a Talos. E você falou de crescer números super rápido, tem que ser muito atento, né? Porque, cara, tá crescendo com 10 colaboradores, 50, 100, 300, e é muito rápido. Sim. E manter essa cultura, manter esse treinamento e não desviar, é muita tentação, muitas distrações, e isso é o mais importante. Muitas vezes o empreendedor ele acaba focando em outras coisas e acha que isso vai tá bem e vai rodar no automático. Sim. E daqui 1 mês aquilo já não tá mais daquele jeito. Né? Exatamente. Então é algo que se torna muitas vezes não replicável, as pessoas não entendem muito bem isso, mas é algo que é primordial para o crescimento de qualquer negócio. Lucas, a gente precisa devolver o Arthur para o evento. O Arthur já está convidado para voltar mais aí no podcast. Eu acho que tem muito tema aí para a gente explorar. Boa. Com certeza. Quer fazer mais uma pergunta? Não, para mim, já falou que tem que devolver o Arthur, vamos devolver o Arthur. Pessoal, obrigado pelo convite, tá? Foi um prazer falar com vocês de coisas que eu gosto muito, que é vendas, marketing, processos, cultura, negócios, pessoas, propósito. E é legal estar em um podcast como o de vocês, que a gente sabe que fala com uma audiência qualificada, com empreendedores que muitas vezes estão esperando esse insight, essa dica para conseguir mudar negócios, né? E como eu já tive do outro lado, já fui essa pessoa que precisava desses insights, precisava desses hackings, eu me dedico muito para o conhecimento que eu tenho hoje possa impactar outras pessoas. Então foi um grande prazer, o prazer é meu, que eu que agradeço a oportunidade. Perfeito, Arthur. Eu que agradeço novamente você estar aqui com a gente.
Dá teu recadinho final, se alguém quiser conhecer um pouco mais da Talos, se alguém quiser se conectar com o Arthur, como que o pessoal pode fazer? Excelente. Então, pessoal, todas as minhas redes sociais é Arthur Frota, Arthur com TH, certo? Boa. Todas as minhas redes sociais é Arthur Frota, meu site também é arturfrota.com.br. Você pode me seguir, a gente pode bater um papo, trocar mais informações, enfim, dicas. E se você queira conhecer mais da Talos com 2L, tallos.com.br. Somos uma plataforma que está revolucionando o mercado, ajudando pessoas a vender, bater meta através do conversacional. E é isso. Vamos decolar as vendas e vamos nessa, vamos junto. Arthur, muito obrigada pela tua participação. Lucas, muito obrigado pela companhia aqui como host. Já estamos sem voz, mas vamos embora. E a Gramado Summit também a gente tem que agradecer, né? Bateu uma meta de podcast, né? A gente queria gravar 12 e a gente bateu para 15, né? Caraca. E é isso aí, vamos embora. Boa. E a quem está nos ouvindo ou nos acompanhando no YouTube também, muito obrigado pela companhia e até o próximo episódio.